Ao site tem um programa formal de desinformação focado em cortar a receita publicitária de sites e indivíduos que divulgam supostas informações falsas. E isso está documentado oficialmente. Na verdade, minha organização, a Foundation for Freedom Online, chegou a publicar um guia sobre esse programa em fevereiro de 2021, um mês após Biden assumir o cargo. Nesse memorando de 97 páginas, a palavra anunciantes aparece 31 vezes, sempre destacando a necessidade de cortar a receita de qualquer site, conta em rede social ou página independente que espalhe o que eles chamam de desinformação, ou seja, o site está manipulando a economia de toda a indústria de notícias para forçar plataformas a censurar conteúdos, ou então enfrentar a falência. E isso continua sendo a maior ameaça a Elon Musk até hoje. Os boicotes publicitários já esmagaram empresas no passado. É por isso que o Twitter, agora X, precisou recorrer a assinaturas, cobrando $8 ou $12 por mês, porque os boicotes publicitários drenaram a receita da plataforma. É sim, o governo dos Estados Unidos tem um programa formal para coordenar tudo isso, usando toda a sociedade para implementar essa censura. Agora, voltando ao Elon Musk, como bilionário na casa dos 3 dígitos, ele pode estar mais protegido contra essas táticas econômicas do que alguém como Mark Zuckerberg ou Jack Dorsey, que tinham fortunas menores e, por isso, menor resistência a esse tipo de pressão. Para entender melhor, basta lembrar o que aconteceu com o Facebook em 2019. Naquele ano, Zuckerberg chegou a dizer publicamente que a censura na plataforma tinha ido longe demais, mas logo depois, ele foi alvo do boicote Change the Terms, que pressionou economicamente o Facebook para mudar seus termos de serviço e banir apoiadores de Trump e apoiadores de Bolsonaro no Brasil e qualquer partido populista de direita na Europa. E o resultado? Em apenas 48 horas, o Facebook perdeu $60 bilhões em valor de mercado. Zuckerberg cedeu completamente às exigências porque esse valor foi suficiente para quebrar sua resistência. Agora, quem financiou o Change the Terms? Bem, oficialmente foram organizações como a Anti-Defamation League, ADL, e a Color of Change, sob a justificativa de combater o discurso de ódio, mas por trás delas havia dezenas de ONGs e instituições civis financiadas pela USAID e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. O objetivo era criar a estrutura necessária para impor censura globalmente. E isso se tornou uma ferramenta oficial da diplomacia americana, a diplomacia pela censura. O governo dos Estados Unidos tem programas dedicados a pressionar outros países a aprovarem leis de censura para impedir o crescimento de partidos populistas de direita. Vou repetir, há programas formais no Departamento de Estado americano, cuja função é pressionar governos estrangeiros a aprovarem leis de censura para impedir o avanço de grupos populistas em seus próprios países. Isso significa que caminhoneiros nos Estados Unidos pagam impostos que financiam governos estrangeiros para censurar seus próprios cidadãos. Estamos repetindo o que a União Soviética fazia. Antes, os Estados Unidos eram a barreira contra esse tipo de autoritarismo, mas agora estamos exportando caos e tirania pelo mundo. E não pense que isso aconteceu por acidente. Depois das eleições de 2016 e do Brexit, a OTAN, o Departamento de Estado dos Estados Unidos e o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido iniciaram uma estratégia para construir um consenso entre governos, setor privado, sociedade civil e mídia. O objetivo? Criar uma coalizão para censurar qualquer narrativa indesejada sob o pretexto de combate à desinformação. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, tinham plena consciência de que estavam replicando as mesmas táticas que acusavam Rússia e China de usar. Por isso, criaram um sistema de negação plausível, financiavam, organizavam e pressionavam atores estratégicos, mas sempre mantendo uma fachada de independência. Foi assim que dezenas de milhões de dólares do Departamento de Estado americano foram usados para financiar empresas privadas de censura, ONGs, universidades, ativistas e até a própria imprensa. No fim das contas, o governo paga instituições civis para fazer o trabalho da CIA contra os próprios cidadãos americanos. É por isso que há tantos ex-analistas da CIA em universidades que estudam desinformação. É por isso que há mais de 60 universidades nos Estados Unidos com laboratórios de desinformação financiados pelo governo. E a grande mídia também faz parte disso.
O Departamento de Segurança Interna, DHS, integra veículos de comunicação ao seu programa de contra-desinformação, porque a imprensa é um dos 4 pilares da estrutura de censura. Governo, setor privado, sociedade civil e mídia, todos alinhados como um ímã para garantir que ninguém escape dessa engrenagem. Esse modelo era praticamente imbatível até Elon Musk romper essa bolha. As coisas começaram a mudar quando o governo foi longe demais ao tentar implementar o Conselho de Governança da Desinformação, e isso finalmente despertou um grupo dentro do Partido Republicano que conseguiu pressionar o Congresso. Em novembro de 2022, Jim Jordan liderou um movimento na Câmara que começou a expor essa estrutura. A verdade é que os Estados Unidos promovem liberdade de expressão ou censura de acordo com o que for mais vantajoso politicamente. Se Bolsonaro voltasse ao poder no Brasil, por exemplo, a liberdade de expressão voltaria a ser a prioridade americana. O governo dos Estados Unidos financiaria organizações não governamentais, jornalistas e universidades para gerar uma onda de críticas contra Bolsonaro, acusando-o de censura por qualquer coisa, até por uma multa de trânsito aleatória. E não hesitariam em despejar 100 milhões de dólares no Brasil para fortalecer um movimento de defesa da liberdade de expressão, mas apenas para enfraquecer Bolsonaro. E isso nos leva a uma grande questão. A política externa dos Estados Unidos define sua política interna. Não existe mais uma separação entre as duas. Cada decisão tomada dentro dos Estados Unidos impacta diretamente empresas e interesses globais. Se um país decide mudar suas leis trabalhistas, isso afeta diretamente a lucratividade de corporações americanas que operam lá. Se um país decide nacionalizar sua indústria de grafite, os Estados Unidos enfrentam dificuldades para produzir lápis. O Departamento de Estado define interesse nacional com base nos lucros de grandes corporações e bancos americanos. Se um governo no exterior prejudica a ExxonMobil, Chevron ou Halliburton, isso automaticamente se torna uma prioridade do Departamento de Estado, e essa lógica também se aplica à censura. O melhor exemplo disso é o Global Engagement Center, o principal órgão do Departamento de Estado dos Estados Unidos dedicado à censura. Esse centro trabalha em parceria com inúmeras organizações não governamentais e mídias financiadas pelo governo, todas focadas em um único objetivo: garantir que o fluxo de informação no mundo esteja sob controle. Rick Stengel, ex-subsecretário de Assuntos Públicos dos Estados Unidos, foi responsável por esse programa. Ele deveria promover a primeira emenda e a liberdade de expressão no exterior. Mas assim que Trump foi eleito em 2016, Stengel escreveu um artigo no Washington Post argumentando pelo fim da primeira emenda nos Estados Unidos. E esse é o ponto principal. Bastou uma eleição para que toda a estrutura diplomática baseada na liberdade de expressão fosse descartada. Durante 200 anos, os Estados Unidos exportaram a primeira emenda como um princípio fundamental, mas no momento em que esse princípio começou a beneficiar as pessoas erradas, ele foi jogado fora. One of the things I've learned from you over the past couple of